Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caiu da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, nós estamos meditando hoje o texto de São Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. É um texto maravilhoso para cada um de nós, mas um texto pesado, e que a gente precisa aqui, à luz do Espírito Santo, trazer um entendimento para a nossa vida. Porque veja, o texto está falando de algo muito sério. O texto aqui usa essa imagem do rico, opulento e do Lázaro para mostrar 2 grandes realidades para nós no sentido espiritual. Primeiro, aquele que tem a sua vida voltada totalmente para Deus e com uma confiança em Deus. E aqui a gente pode usar a imagem do pobre Lázaro. A imagem do pobre Lázaro representa aqueles que, no meio das maiores dificuldades dessa vida, se mantiveram honestos, se mantiveram castos, cumpriram os mandamentos, mesmo que isso trouxesse sofrimento, e mesmo que quando a gente olhasse para a vida, por exemplo, daqueles que estão aí curtindo a vida adoidado, mas de qualquer maneira, longe de Deus, longe dos mandamentos, pecado em cima de pecado, vida errada em cima de vida errada, vivendo de qualquer maneira a vida. Veja, tanto o que serve a Deus, aquele que é temente a Deus, aquele que está preocupado com a sua salvação, aquele que está passando os maiores sofrimentos nessa vida, mas mesmo por causa dos sofrimentos, ele não abandona a Deus, seja esse ou seja aquele que está numa vida desenfreada, de ladeira abaixo, vivendo uma vida de pecado, não preocupado com a sua salvação, não preocupado com o dia de amanhã. Ora, um evento chamado morte acontece tanto para o rico quanto para esse. Acontece tanto para aquele que serve a Deus, como para aquele que não está nem aí para Deus. Essa é uma realidade. Somente que o texto do Evangelho de hoje nos diz que existe para um sofrimento, secura, tormento, chamas, e existe para outro refrigério, alegria, paz, candura. Existe tudo isso para nos falar de algo muito importante, meus amigos, que nós precisamos fazer como o profeta fez,
com o rei Ezequias, que foi Ezequias e Josias, que foram os grandes reformadores, que de dinastias de 10 reis, esses foram os 2 que se mantiveram fiel a Deus. Mas um dia o profeta Isaías, ele chega na casa de Ezequias e ele fala para ele: põe a tua vida em ordem, porque você vai morrer. O rei Ezequias estava doente. E imagina, né? Imagina se você está doente e chega um profeta da autoridade de Isaías na tua casa e diz para você assim: ó, você está doente, tá? Mas bota a tua vida em ordem, porque você vai morrer, meu querido. Você vai morrer, minha querida. Imagina isso. Ora, o que fez o profeta, o rei Ezequias? Virou para a parede, chorou profundamente, copiosamente. Ele se vestiu de saco, fez penitência, ele se arrependeu, já sendo um homem justo. E diz a palavra lá que Deus acrescentou a vida de Ezequias mais 15 anos por conta daquela atitude dele. Ora, o texto do Evangelho, voltando ao Evangelho, ele nos fala que Lázaro está numa condição e o rico opulento está em outra condição. E diz mais ainda, há um abismo entre aqui e lá. Os de lá não podem vir para cá e os de cá não podem ir para lá. Isso para dizer para nós o seguinte: uma vez que a pessoa se condena a sua alma ao inferno, ele estará lá eternamente. O inferno, meus irmãos, ele faz parte do depósito da fé católica. Está dito isso lá no catecismo. Aqueles que morrem em estado de pecado mortal, deliberadamente, descem imediatamente aos infernos. Veja, é uma palavra muito dura, mas não sou eu que digo isso. Eu estou simplesmente aqui reproduzindo o catecismo da Igreja Católica para dizer para nós que Deus, ele é misericórdia sim, e o tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, o tempo enquanto seu coração está batendo aí, né, significa que a misericórdia de Deus está agindo na sua vida, está te dando uma chance de mudança de vida. Especialmente nesse tempo da quaresma, meus irmãos, é tempo da gente rever a nossa vida. É tempo da gente arrumar a nossa casa. É tempo da gente rever a nossa vida, como anda diante de Deus. Se a gente anda cumprindo os mandamentos, se a gente anda no caminho das virtudes, se a gente anda em amizade com Deus, se a gente anda em alinhamento espiritual com tudo aquilo que é do céu, com tudo aquilo que vem de Deus, se a gente anda, se os nossos passos, mesmo que como os passos do homem no jardim, o homem se escondeu porque estava numa situação de pecado original, que nós possamos, ao ouvir os passos do Senhor no jardim, também responder para Ele: aqui estou, Senhor, aqui, eis-me aqui. E que a gente não possa fazer como os nossos primeiros pais que se esconderam da presença de Deus, mas que a gente se apresente: eis-me aqui. Apresenta as suas mãos, apresenta a sua vida, se apresente para Ele, porque há uma realidade. E veja, e olha a preocupação do rico agora, uma vez que ele está preso lá e não consegue mais sair, ele diz: manda alguém lá na minha casa avisar aquele pessoal de cabeça louca, manda avisar lá eles que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida extraviada, uma vida longe de Deus, manda avisar a eles que aqui é muito ruim. Somente, meus irmãos, que já é tarde demais. Já é tarde. O tempo do arrependimento, o tempo de se voltar para Deus é hoje. E eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, a nossa vida é um brevíssimo segundo. Ainda mesmo nessa semana, na sexta-feira, eu, infelizmente, fui sepultar o meu primo, 52 anos. A nossa vida é um brevíssimo segundo. Eu tenho certeza que nem ele e nem nenhum dos irmãos que, quando Deus chama, sabe que iriam naquele dia. Sabia, na semana anterior a gente não sabia. Então, por isso, nós precisamos estar
vigiando e orando, porque não sabemos o dia e a hora que nosso Senhor pode nos chamar dessa vida. E pode ser com qualquer um de nós, a qualquer momento, a qualquer instante. Nós temos que estar preparados para que quando o Senhor nos chamar, a gente responda para Ele: Senhor, aqui estou. Então significa dizer que, lendo esse texto do Evangelho e meditando esse texto do Evangelho, e dentro do tempo da Quaresma, nós precisamos então fazer um grande exame de consciência. Nós precisamos fazer uma grande revisão de vida e pensar nos nossos passos, nas nossas atitudes, de tudo aquilo que a gente tem feito da nossa vida, com o dom precioso e maravilhoso que Deus nos concede a cada manhã. A cada manhã que você abre os olhos, é mais uma oportunidade de amar ao Senhor. É mais uma oportunidade de estar com Jesus. Por isso, não percamos tempo, porque Deus tem um céu preparado para cada um de nós. E como nos fala em São Paulo, em Timóteo, Ele quer que ninguém se perca e Ele quer que todos cheguem à salvação e ao conhecimento da verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.